Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 382. Princípio espiritual, nós já estamos terminando. Capítulo 11, Gênese espiritual. Então a sequência aqui é que todos os procedem do mesmo ponto de partida. Que todos são criados simples e ignorantes. Todos nós fomos, vou usar passado, criados simples e ignorantes, mas propensos ao bem. Então você percebe que o mal, ele não foi criado. O mal, ele é o amor que se deturpou. O mal é o orgulho, é o egoísmo, é a inveja, é o ciúme. Que não deixa de ser um amor deturpado. Então, eu amo ela e a amo tanto que, se for preciso, eu mato. Isso não é amor. Amor é o incondicional, é o de Deus para com todos nós. Luiz, mas aqui na Terra não existe esse amor. Existe. Vamos analisar alguma coisa? Chico Xavier era dotado do amor. Era quando o corpo físico, eu quero dizer, esse passado que eu estou querendo dizer. Chico Xavier era dotado do amor incondicional. Carlos Bacelli é dotado do amor incondicional. Divaldo Pereira Franco é dotado do amor incondicional. Isabel Salomão, de Juiz de Fora, é dotado do amor incondicional. Leon Denis, Gabriel Delanne, Hipólito e Leon Denisard Rivail, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia. Então, muitos são dotados do amor incondicional. Agora, não são qualquer ser que conquista esse mérito de amor incondicional, não, tá? Não vamos pensar que é fácil, não. Que não é brincadeira, não. Então, simples e ignorante, com igual aptidão para progredir, tá vendo? Com igual aptidão para progredir, todos nós, quando simples e ignorante, criado, não sabemos quando e nem como, com aptidão para progredir, quer dizer, ali nos encontrávamos com aptidão para progredir, né? Pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais. Isso aqui é relativo. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude. Veja bem, vamos analisar uma coisinha aqui. Que todos atingirão o grau máximo. Vamos pensar uma coisa. Se nós recorrermos ao Livro dos Espíritos, questão número 100. Estou olhando aqui porque eu estou olhando no Livro dos Espíritos. Questão número 100, escala espírita. Você vai perceber lá assim. Leia essa escala toda. Você vai deparar com terceira ordem, espíritos imperfeitos. Né? Eu vou ler para você. Eu não estou preocupado. Espíritos impuros.
espíritos pseudo-sábios, espíritos benevolentes, espíritos sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores. Segunda ordem, bons espíritos. Ó, vamos lá. Espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Primeira ordem, espíritos puros, né? Agora, ó, programação dos espíritos, né? Vamos dar sequência. Não tô com pressa, não. Anjos e demônios, né? E por aí vai. Por aí vai. Se você estudar a escala espírita, você vai perceber que existe uma hierarquia espiritual. Isso é natural? Ora, isso é natural. Numa obra, num canteiro de obra, não existe o servente. Ele encontra numa escala. Não existe o pedreiro? Acima dele. Não existe o construtor? Acima do pedreiro. Mas acima do construtor existe o engenheiro. Não existe? Mas acima do engenheiro existe o designer. E assim por diante. Uma faculdade. Não existe tudo quanto é tipo de profissional, inclusive reitor, vice-reitor, diretor. No teu trabalho, por exemplo, com todo respeito, a colocação, você sabe que é um estudo. Você é subordinado a quantas pessoas? É isso que eu quero dizer. Há necessidade de, no nível que nos encontramos, vivermos subordinados a alguns seres. Agora, eu posso te dizer uma coisa? Em matéria de eternidade, nunca que caminharemos com as nossas próprias pernas. Sempre haverá, sempre existirá aquele o qual, subordinado a ele, nos encontraremos. Da mesma forma como nós somos, graças a Deus, subordinados ao nosso guia, que é Jesus, e ao nosso o modelo, o que é nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Ah, mas e o dia que eu evoluir, que eu for lá no número 100? Você vai ser subordinado a Deus. E outra coisa, você pode chegar ao número 100, mas quando você chegar ao número 100, Deus vai encontrar-se no número 101. Vamos usar uma tabela simbólica só para a gente ficar em mais fácil compreensão, né? Nunca que ultrapassaremos Deus. Nunca que conheceremos Deus na plenitude. Nunca. Eu aceito esse termo aqui, ó. Que todos atingirão o grau máximo da perfeição com os seus esforços pessoais. Eu aceito
essa colocação. Sabe por que eu aceito? Porque essa colocação está relacionada à escala evolutiva elaborada por Allan Kardec e os bons espíritos. Mas que existe espírito que, de tão evoluído que são, conhecem tudo de Deus. Vão me desculpar. Isso aí é querer tapar o sol com a peneira. Não caiam nessa palhaçada, porque não existe isso não. Ô Luiz, mas tá sendo explicado aí. Mas não é porque está sendo explicado aqui que nós não temos que raciocinar. Nós temos que raciocinar isso. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A partir do momento em que eu atinjo o grau máximo de toda a perfeição com os meus esforços pessoais, eu me igualo a ele. Aí já passa a existir dois Deus, inteligente, supremo, causa primária de todas as coisas. E isso é inadmissível. Isso é inquestionável. Isso não se discute. Podem me chamar de louco, pode me trancar onde vocês quiserem, mas eu não calo a minha boca nesse sentido. Deus é único. E por toda a eternidade, menos Deus evolui, porque ele nunca evoluiu, nunca evoluirá, não evolui. Deus é o incriado. Ninguém o criou. Enquanto nós, um dia dele, nós nos desagregamos, como Paulo mesmo nos esclarece. Nele nos movemos. Nele nós existimos. Eu não vou entrar nessa questão porque ela eu consigo, porque eu tenho esse conhecimento, mas eu não vou explicar isso aqui agora, porque é muito complicado para as pessoas entenderem. Então vamos pelo lado mais fácil. Então vamos pensar assim. Existe ministros de Deus no livro Jesus, Maria, José, é culpa do menino Jesus isso aqui. É culpa dele. Nos domínios da mediunidade. Eu acho um livro muito fácil. Você entendeu? As pessoas acham difícil, mas eu respeito. Tá bom. Nos domínios da mediunidade. Então, existe lá co-criadores em planos maior. Co-criadores em plano menor. Um dia nós vamos ter oportunidade, acho, se der tempo, de esmiuçar esse livro. Então, existe um número inimaginável. Os universos, por toda a eternidade, são infinitos, não é verdade? Pois bem. Você já conseguiu imaginar quantos planetas e sóis existe no infinito? Eu vou usar o termo infinito porque aí não tem como limitá-lo. Porque ele está além, o infinito está além do ilimitado. E além do ilimitado encontra-se Deus. Você sabia disso? Olha só que coisa. Imagine quantos planetas existem no ilimitado.
existe milhões de vezes o número que você pensou de ministros de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, porque eu já fiquei sabendo, então eu tenho autorização, eu tenho permissão para dizer, porque isso que eu estudo. Por isso que muitas pessoas não aprendem, porque muitas pessoas que acham que tem conhecimento, às vezes não aplica aquilo que sabe, e quando aplica o que sabe, fala babaquice. Vamos formar uma escala de 1 a 100 em matéria de evolução. O número 7 seria nosso Senhor Jesus Cristo na evolução. Agora, existe ministros de Deus lá no número 100. Agora, se Jesus, que é Jesus, é diretor espiritual da nebulosa nossa Via Láctea, que é composta por mais de 40 galáxias, inclusive a mais próxima, Andrômeda. Você entendeu? Imagine aquele ministro de Deus que está lá no número 100. Ô Luiz, mas não existe aquele que está no 100. Existe, sabe por quê? Porque Deus está no número 101. E no número 101 ninguém chega. Porque esse posto é dele. Agora, imagine o poder desse ser que está no número 100. Me desculpe. Imagine só o poder desse ser que está no número 100. Mesmo assim, esse ser encontra-se em processo de evolução. Sabe por quê? Porque ele não conhece tudo de Deus. E você sabe quando é que ele vai se inteirar-se de tudo de Deus? Nunca. Porque ninguém se iguala a Deus em nada. Por mais que você ame, por mais que você faça caridade, por mais que você se transforme em 1 bilhão de Francisco de Assis, você não tem conseguido se transformar em um átomo numa lâmina de um microscópio aqui na Terra. 1 bilhão de Francisco de Assis. Mas Deus não está se importando com isso. Porque quem se importa com isso somos nós. Porque para Deus todos nós somos iguais. Entre nós é que existe a desigualdade evolutiva. Porque é natural. Uns, né, ficam gozando a vida com César e com mais tempo. Outros preferem o Cristo mais rápido. Você entendeu? Então imagine. Olha só. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objetos igual solicitude. Que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Tá vendo só? É o que eu acabei de dizer. Deus não ama Jesus mais do que a mim, do que a você, do que uma ameba, do que um átomo, do que uma bactéria, do que um vírus. Deus é o amor incondicional. Nós não temos noção que seja esse amor incondicional. Nós não temos noção.
Por isso não podemos associar a esse ser, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, todas as nossas desditas, a não ser a nós mesmos, quando toda vez desrespeitamos os teus desígnios. E ele que tem feito? Perante e mediante nossa ignorância, tem ele nos dado oportunidade de retornar ao corpo físico através da reencarnação e de quitar para com aqueles os quais nós prejudicamos. Porque no nível que nós, olha o termo, no nível que nós nos encontramos, o espírito não se evolui enquanto ele não saudar o último ceitil. Quantas vezes ainda hei de me reencarnar em corpos físicos? Isso só depende de mim. Alguns bilhões, alguns milhões, algumas centenas. Você entendeu? Vai depender de mim. Vai depender de você. Devemos aproveitar esse mundo de provas e expiação, de ação e reação. Devemos aproveitar esse mundo de oportunidade, não deixando para amanhã o que nós podemos fazer hoje. As pessoas acham que, não generalizando, as pessoas acham que conhecem, perdão do termo, desgraças, mas as pessoas não conhecem desgraças. Não procure o Cristo no centro das megalópolis. Não procure o Cristo no centro da cidade. Isso é simbólico, porque o Cristo se encontra nas periferias das cidades, nas favelas, nos lugares de sofrimento, porque o Cristo não veio para os sãos, o Cristo veio para os enfermos. E nós somos os enfermos. Porque se existisse na época apenas sãos, ele na terra não teria pisado. Para quê? Para perder tempo? Então nós precisamos raciocinar que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado o trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Todos nós somos úteis perante Deus. Deus confia a todos nós. Tudo que aquele faz, eu posso fazer. Eu sou filho dele. Que eu carregue 1 quilo, o outro carregue 100 quilos, mas não importa. O importante não é a quantidade, e sim a qualidade.
Só que é preciso raciocinar. É preferível que você estude em tua casa. É preferível que você abrace os teus, porque a primeira caridade começa-se no lar. A primeira caridade começa no seio da família. Mas é natural que depois que você abrace todos na corrente sanguínea, você tenha a oportunidade de estender as tuas possibilidades, as tuas condições aos filhos do Calvário. E quem são os filhos do Calvário? No próximo vídeo eu vou te explicar quem são os filhos do Calvário.